Olá, eu sou a Auristela e esse é o canal Palavrologia, que trata das experiências de uma autora no mundo da escrita. E tem uns um ou dois vídeos atrás, eu falei sobre o conceito de capa. E eu gosto muito de dar conceito às capas dos meus livros, né? E eu vou falar sobre isso hoje. Olha aqui, esse é o Palavrologia. E essa capa é uma colcha de retalhos. Aliás, vamos olhar as duas capas que eu vou falar sobre as duas. Então, no Palavrologia, essa capa colcha de retalho quer dizer o seguinte: é um livro de crônicas. Então, cada crônica, com seu colorido, com a sua diversidade, com seu tema, ela vai representar um retalho da imensa colcha que vai se costurando e vai se tornando no todo, que é o livro, né? Então, o livro seria a colcha completa. Cada crônica é, então, um pedacinho da colcha, um retalho. E esses retalhos, eles vão sendo costurados para formar a grande colcha com um fio, né, condutor, um mesmo fio narrativo, que vai dar essa unicidade ao trabalho. Então, é esse o conceito da capa de Palavrologia. E assim, como tem muita gente que quer publicar, é legal a gente compartilhar essas experiências. Eu participo de todos os processos, não somente da capa, mas também de todo o processo de edição. E uma questão assim que eu me pego muito é com a revisão. Porque existe uma preocupação muito grande da minha parte, né, em entregar um conteúdo de qualidade para o meu público, para o meu leitor. E isso é um compromisso que a gente tem. Então, eu sou bem detalhista e gosto de estar verificando tudo que está acontecendo ali com o meu texto. E a questão da revisão, né, do conteúdo, a questão do conteúdo é primordial, porque você não vai tratar qualquer coisa e de qualquer maneira escrever sobre aquilo. Não, existe todo um processo criativo e a forma como você vai tratar aquele processo criativo, né? Aquele tema. Eu participo disso, né? Na hora de escrever e na hora de revisar, eu percebo que existe uma preocupação muito grande com as questões gramaticais, com as questões ortográficas, o que é imensamente importante. Mas eu me pego muito na questão estilística. Por quê? Porque o estilo é aquilo que vai ser o diferencial do autor. E, ao mesmo tempo, é aquilo que identifica a personalidade do autor, que dá identidade à obra, né? Você lê e você já sabe ali, poxa, isso aqui é um Manuel Bandeira, isso aqui é um Guimarães Rosa. Você pega o Guimarães Rosa, você não precisa nem ver que o texto é dele, que você sabe. Você pega uma Clarice Lispector, você dá uma olhada, se você conhece um pouquinho de literatura, você pega ali uma Clarice Lispector, dá uma olhada sem saber que o texto é dela e você tem plena certeza de que o texto você está lendo uma Clarice Lispector. Não é verdade? Então, eu me preocupo muito com todo o processo editorial, conceito de capa, o conteúdo a ser entregue para o leitor, a questão da forma gramatical, tudo isso, mas sobretudo com a questão estilística. Então, eu estou sempre ali junto para que nada seja modificado, porque às vezes modifica tentando acertar melhor o texto, mas uma questão que é justamente uma questão estilística. Imagine se a gente pegasse um Guimarães Rosa e colocasse o texto dele no padrão, nos padrões, na regra normativa da língua portuguesa. A gente ia detonar com Guimarães Rosa, só isso que a gente ia fazer, porque ele é um transgressor da língua e ele é, por causa disso mesmo, muito rico, né? Porque abre tantas possibilidades pra gente. Então, se eu começar a falar de Guimarães Rosa aqui, não acaba nunca mais. Vamos passar então para esse livro, que é o meu segundo livro, que também tem um conceito de capa. E o conceito de capa desse livro, ele está ligado ao título.
Livro-me. Por que livro-me? Porque ao mesmo tempo que, eu acho que eu já falei aqui também do divã, a questão do divã, né? Que o papel em branco é como se fosse um divã. E ali, naquele papel em branco, você se desmancha em palavras. Você que eu digo eu me desmancho em palavras ali sem jamais querer me recompor. Então é um processo mesmo, meio que terapêutico o processo da escrita. Aí você vai ali e coloca as suas questões, as suas dúvidas, todos os questionamentos, né, que você não encontra respostas, você põe ali no livro. Por isso você acaba se livrando. Então daí a ideia de colocar o título como livro-me. Você, quando você materializa essas questões ali na folha de papel em branco, é como se você estivesse se livrando realmente de um peso. Poxa, deixa eu lembrar aqui um assunto, por exemplo, de uma crônica pesadinha. Tem uma crônica aqui que se chama Só Queria Entender, que é uma crônica que eu vou falar no próximo vídeo dela, né? É um tema social, é um tema assim meio pesadinho, mas assim que a gente fala porque a gente não precisa falar de temas que são sérios sendo sisudo, sendo não, você pode falar de temas assim mais sérios com humor, com leveza, com sutileza, e aí você consegue tratar desses assuntos. Mas então, esse tema, que é um tema pesadinho, você vai lá, escreve, põe aquela questão que você não consegue entender. Gente, mas por que que isso está acontecendo? Isso acontece muito comigo. Então eu vou lá, escrevo, até numa tentativa assim de entender melhor aquela questão. Porque como eu disse, quando você vê a questão materializada ali no papel, você lança um novo olhar sobre aquela questão. E aí eu acho que você lida até melhor com aquilo. Eu costumo ler várias vezes as coisas que eu escrevo, porque eu sou muito autocrítica, né? E eu fico, tudo que eu escrevo eu leio, releio inúmeras vezes, e a gente consegue ver de repente aquele questionamento, aquela dúvida, aquela questão que você fala, pô, será que eu que tô maluca? Ou será que o mundo tá doido? Então vamos escrever sobre isso pra gente tentar entender. Você consegue ver aquela questão ali por vários ângulos e até uma tentativa de entendimento, né, do mundo e de si mesmo. Então, eu falei pra caramba e já não me perdi toda aqui, mas enfim. Sim, eu estava falando então do conceito de capa do livro-me, né? O palavralgia, o conceito é a colcha de retalhos, e esse conceito dessa capa, como eu disse, está ligado ao título, mas ele é meio pretencioso, porque o que acontece? Olha como eu coloquei vários livrinhos aqui. Eu só tenho 2 publicados até agora, o que eu já acho assim, para mim um grande feito, mas só tem 2 até agora e eu coloquei um montão de livrinho aqui. Acho que isso é uma ambição de escrever muitos livros e o conceito é esse então, porque assim, quem sabe um dia, normalmente a gente não fala assim, eu quero ler um João Guimarães Rosa, ou eu tô lendo Clarice. Quem sabe um dia alguém me fala, olha, tô lendo a Áurea Estela e tô adorando. Então o conceito é esse, assim, de eu me livrar cada vez mais, me tornar livro, ao mesmo tempo, olha a duplicidade do título, né? Ao mesmo tempo em que eu me livro desses questionamentos, dessas dúvidas que permeiam a cabeça do escritor, que fica lá cheio, não dizem que a cabeça da mulher e dos escritores é cheia de fios desencapados? Então, que esses fios desencapados continuem cada vez mais se cruzando ali, dando curto-circuito para a gente poder produzir cada vez mais e entregar um conteúdo legal para os nossos leitores. Então, cumprida a promessa, eu disse que ia falar sobre conceito de capa, é muito importante, tem muita gente que pretende publicar e capa é uma coisa que chama muita atenção. Essa experiência de feiras literárias, eu já participei de várias, e desde 2014 eu venho trabalhando o Palavralgia, e agora com essa nova publicação de 2016, finalzinho de 2016, foi quando eu lancei o livro, tem muita coisa aí nesse ínterim que nós fomos trabalhando em feiras, e é muito legal
você vê as pessoas se interessarem pelo seu trabalho e perguntarem, nossa, mas que capa legal, e por que foi escolhida essa capa? Ela tem a ver com o conteúdo, e o título tem a ver. Então a gente vê que capa. E aí eu sempre até nessas abordagens eu aproveito e falo, olha, essa capa ela tem um conceito, não é uma capa aleatória. Então acho legal compartilhar essas experiências, porque tem muita gente que pretende publicar e a gente vai deixando aqui algumas dicas. Então hoje era isso. Eu peço que vocês se inscrevam, por favor, no canal, para que a gente possa conseguir divulgar cada vez mais a literatura, né, e o nosso trabalho. Muito obrigada e até mais.